Declaro aberta a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Não havendo divergência, declaro aprovada a ata. Algum registro? Sim, senhor. Pois não. Eu gostaria de registrar o meu pesar pelo falecimento do professor doutor Evaristo de Moraes Filho, notável doutrinador do direito do trabalho, membro da Academia Brasileira de Letras, que faleceu aos 102 anos de idade na cidade do Rio de Janeiro nesse final de semana. E solicita a Vossa Excelência determine encaminhar à digníssima família enlutada os nossos sinceros pêsames. Com a adesão, então, da Procuradoria, da OAB. Você tem um endereço aí? Eu arranjo. Mais algum? Sim, senhor presidente. Eu também gostaria de parabenizar os agraciandos da medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao ilustre advogado-geral do Estado, Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, meu colega de turma, na Faculdade de Direito da UFMG, a desembargadora Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos, minha colega de concurso no TRT da Primeira Região, atual presidente do Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro, ao ilustre desembargador Evandro Pereira Valadão Lopes, também colega da Primeira Região, juntamente com o desembargador Fernando Antônio Viegas Peixoto, desembargador aqui da Terceira Região, atual corregedor, a desembargadora Diana Goulart de Sena Orsini, que é nossa colega aqui no Tribunal da Terceira Região. Muita gente. E também solicito a Vossa Excelência encaminhar às Suas Excelências os nossos parabéns, as nossas homenagens. Pois não. Com a adesão de todos. Milton, dá. O de pesar. O texto de pesar, por favor. Sim. Mas esse aí eu vou elaborar, hein? Tudo bem. Ao secretário para o pregão observado as preferências regimentais. E o advogado do Berlândia. Acrescentei demais agraciandos também, né? Para não pretender Sim. demais. Berlândia, qual que é o nome dele? É aquele tal? É o tal que você falou. O processo tá aqui. Ele está aí presente, por quem é? É de processo. Chama esse primeiro? Chama. Deixa eu só aqui entrar na Fica ficha. aqui. Já está aqui, Afonso. Tá, tudo bem. Vou achar aqui. Processo eletrônico número RO 0010-67681-2014, relator desembargador Milton, e a inscrição do Dr. Glauco Luiz Castro e Silva de Uberaba, pela recorrente Marilene. Isso com o eletrônico. Processo eletrônico. Qual que é o número? Número 2 da sua pauta. RO 10676. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. É direto. Só marcar quem está presente. Quem está presente aqui, Fernando? Ok. Senhor presidente, conheço o recurso deposto pela reclamada, no mérito dou-lhe provimento parcial para reformar a respeitar a sentença de primeiro grau que instituiu o pagamento de pensão vitalícia em parcela única e determinar a inclusão da reclamante
beneficiária na folha de pagamento da reclamada para o pagamento mensal da pensão, bem como para afastar a constituição de hipoteca judiciária determinada na origem. Mantém o valor da condenação por compatível. O senhor está por quem, doutor? Marilene, Ela é reclamante ou reclamada? reclamante. Eu acho que consta do cadastro aí do tribunal de forma equivocada, como sendo recorrente, mas eu estou pela recorrida. Pois não, doutor. O senhor está com a palavra. Muito obrigado. Cumprimento, doutor Milton Timbal. Sendo doutor em Direito Constitucional, certamente auxiliará muito e contribuirá com o justo julgamento da questão. Cumprimento a doutora Emília Fachin, pessoa na qual cumprimento os colegas advogados, porque parte da sua experiência jurídica vem da advocacia. Cumprimento também o doutor Frederico Leopoldo pela vanguarda de suas decisões. Vale lembrar o conhecido caso de Janaína versus Boate Arletes. Certamente o caso já foi lido por todos. Trata-se de uma reclamação trabalhista com pedido único e exclusivo de reparação dos danos materiais. Ocorreu com a cidadã trabalhadora Marilene de Almeida Brandão acidente de trabalho em maio de 2009 que a incapacitou para o trabalho, tendo vindo a ser, inclusive, aposentada por invalidez. Não é demais lembrar que ela foi aposentada por invalidez administrativamente. Sabemos a dificuldade que é de se conseguir uma aposentadoria por invalidez, ainda mais administrativamente perante o INSS. Haja vista o quanto abarrotada está a Justiça Federal em seus juizados especiais que tratam dessa matéria. Pois bem, alguns pontos importantes eu venho trazer para Vossas Excelências. O perito que teve sua perícia considerada para julgamento do caso pelo juiz sentenciante, estimou a perda da capacidade laborativa entre 80% e 100% da reclamante. Isso é um absurdo, Excelências. Preciso concordar com a manutenção da condenação em relação a essa perda da capacidade laborativa, mas preciso discordar em relação ao cancelamento do pagamento em parcela única. Ao ser afastada e ter seus ganhos reduzidos, eu preciso salientar que a reclamante era a melhor vendedora de produtos da instituição reclamada da cidade de Uberaba. Ela foi aposentada por invalidez em virtude de constantes pressões e ameaças de transferência ou demissão, se não batesse metas que não eram suas, metas que eram de seus colegas. Vamos entender bem. Se ela não vendesse os seus produtos, a um exemplo de 10 produtos por mês, e não vendesse outros 10 de outro colega, ou mais 5 de outro colega que não conseguiu bater sua meta, ela era ameaçada por sua chefia imediata de ser demitida ou até transferida, em virtude dos laços familiares que ela mantém na cidade de Uberaba. Outra questão importante de ser destacada, Excelências, é justamente esse brilhantismo que a reclamante teve durante a prestação de seus serviços. Consta nos autos vasta documentação, premiações que ela recebeu enquanto boa vendedora, enquanto boa funcionária. O pagamento dessa condenação em parcela única nada mais vem do que indenizá-la de um direito que ela tinha e também foi retirado da mesma quando o banco para o qual ela prestou concurso e se habilitou, que era Benj, foi privatizado para o Banco Itaú. Então, uma pessoa que contava com a estabilidade de servidora pública estadual foi nada mais, nada menos do que incorporada a um banco privado que esgotou sua saúde, que fez com que ela fosse aposentada administrativamente por invalidez com menos de 50 anos de idade e agora simplesmente quer nada fazer por ela, simplesmente deixá-la recebendo sua aposentadoria por invalidez. Por esses motivos, Excelências, contando com o conhecimento constitucional do relator, contando com o conhecimento dos outros dois julgadores que sabemos serem ímpares em suas decisões, peço a Vossas Excelências que mantenham na íntegra a condenação imposta. Para finalizar, eu destaco uma questão importante suscitada e declarada pelo juiz sentenciante na sua sentença. Já há uma ação transitada em julgada, inclusive já arquivada porque houve o devido cumprimento de sentença,
em que a reclamada foi condenada a pagar danos morais a essa reclamante. Ou seja, pelo mesmo fato gerador que aqui se reclama, a reclamada já foi igualmente condenada e obrigada a pagar danos morais. Ou seja, eu peço que não façam nada mais do que considerar o fato gerador inequivocamente havido e condenar a reclamada a pagar danos materiais a essa cidadã trabalhadora que, saudável, entrou na instituição e saiu aposentada por invalidez com menos de 50 anos. Nada mais, Excelência. Muito obrigado. Eu trago aqui o abraço de Uberaba e do Triângulo Mineiro para o tribunal. Muito obrigado. Relator? Senhor presidente, basicamente nós estamos mantendo a condenação ao pagamento do dano material, mas entendemos, por uma questão de ponto de vista, de que essa indenização do dano material deve ser pago sob a forma de pensão e não de uma forma única. Então, esse é o único aspecto em que nós damos provimento ao recurso. Desembargadora Emília? Da mesma forma, senhor presidente, o devedor, no caso da Unibanco, se apresenta sólido e eu não vejo razão também para que não seja incluída em folha de pagamento a pensão devida à autora. Portanto, estou acompanhando integralmente o relator. Luiz Frederico? Também de acordo, senhor. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde e boa viagem, doutor. Muito obrigado, Excelência. Próximo. Processo físico número 27 da pauta, é o AP 489-2011-092, relator o juiz convocado Vitor, o revisora desembargadora Emília, terceiro votante, doutor Frederico. Número 27, e a inscrição do doutor Tiago Luiz Coelho da Rocha Muse, ausente. Número 27. Há divergência? Não, da minha parte, não, senhor presidente. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo, processo físico número 8, RO 2000-2014-025. Relatora, desembargadora Emília, segundo votante, doutor Frederico, terceiro votante, doutor Luiz Felipe. A inscrição da doutora Isabel Alves da Silva, ausente. Número 8. Não há divergência, não é isso? Está lançada, não, senhor presidente. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Número 18, RO 2038-2014-009. O relator, doutor Luiz Felipe, revisor, doutor Vitor, terceiro votante, doutora Emília. A inscrição do doutor Renato Luiz Alves Léo, ausente. Número 18. Há divergência? Minha parte, não, senhor presidente. Estou de acordo. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Número 16, RO 1089-2013-012. Relator, doutor Luiz Felipe, revisor, doutor Vitor, terceiro votante, doutora Emília. A inscrição do doutor João Bosco Borges Alvarenga. Pelo reclamante. Pelo reclamante, número 16. Estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento. Lhe dou a palavra, doutor. Egrégio Tribunal, a questão é muito simples. O reclamante, ele foi vítima de um acidente de trabalho em março de 2008. Ele, em visita a um cliente da reclamada, ele foi descer uma escada e torceu o joelho esquerdo. Em face dessa situação, ele submeteu-se a alguns procedimentos médicos e foi rapidamente liberado. Ainda em decorrente desse acidente, ele passou a utilizar o membro inferior direito, com mais ênfase. E, em razão disto, em 2009, ele teve que se submeter a uma cirurgia, ficando afastado do trabalho por mais de 2 anos. Aí que vem a questão. O juiz de primeiro grau entendeu que a questão estava prescrita, porque o acidente teria ocorrido em 2008.
Mas não é assim. O fato é que, que a extensão do dano somente ocorreu com a cirurgia de 2009. Esse é o princípio da actinata. Então, a prescrição há de ser contado a partir da cirurgia que se submeteu em outubro de 2009. E não no acidente propriamente dito. Aqui, a aplicação das súmulas do 278 do STJ e 230 do Supremo Tribunal Federal. Todos esses fatos aqui relatados encontram-se amplamente provados nos autos, inclusive pelo depoimento pessoal do próprio médico que operou e acompanhou o reclamante. Nesses termos, Excelência, o reclamante requer o integral provimento do presente recurso para que seja afastada a prescrição com o retorno dos autos da origem para que seja apreciado o restante do mérito. Obrigado. Eu estou, data vênia, mantendo o meu voto porque, de acordo com o que eu pude apurar, o próprio acidente, na forma como relatado pelo reclamante, é duvidoso e as sequelas havidas são decorrentes de uma doença degenerativa. O meu revisor é o juiz Vitor Salino. Estou de acordo. Excelência, pela ordem, é questão fática? Pois não. Mas a questão aqui ela é simplesmente da prescricional. Sobre o fato se houve ou não o acidente, isso teria que ser apurado depois. Data vênia. Não, admitindo-se que houve um acidente em 28 de março de 2008, não houve sequelas, segundo o que se apurou nos autos, de modo que a prescrição continua correndo a partir dessa data vênia. Juiz Vitor? Eu comungo do seu entendimento, estou de acordo. Eu também acompanho, da mesma forma. Fica proclamado o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado. Número 5, RO 466-2015-001. A relatora, doutora Emília, revisor, doutor Frederico, terceiro votante, doutor Luiz Felipe, a inscrição do doutor José Salvador Torres Silva, pelo reclamado, o número 5. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Eu estou conhecendo do recurso. No mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada a pagar a reclamante os feriados laborados em dobro com reflexo em FGTS, esses depositados na conta vinculada da trabalhadora, conforme se apurar por meio dos espelhos de ponto, e nos períodos em que ausentes os controles pela média apurada. Condeno ainda ao adicional noturno, convencional ou na sua falta legal, sobre as horas laboradas após as 5 horas, com reflexos em repouso semanal remunerado, 13º férias mais 1/3 e depósitos de FGTS, conforme se apurar pelos cartões de ponto, e nos períodos em que ausentes os controles pela média apurada. Ainda condena em honorários assistenciais no importe de 15% sobre o valor bruto da condenação, devendo ser efetuados os descontos previdenciários e fiscais conforme legislação pertinente. Eventual controvérsia sobre o fato gerador, multas e índices será analisada na fase de execução. E declaro ainda que representam parcelas de natureza indenizatória, impassíveis de sofrer contribuições fiscais e previdenciárias, aquelas dispostas no objeto da condenação, que se subsumam ao disposto no artigo 214, parágrafo 9º do Decreto 3.048/99. As demais possuem natureza salarial e a subsunção específica do objeto da condenação ao dispositivo mencionado deverá ser feita em liquidação de sentença com o cálculo discriminado das contribuições previdenciárias devidas na forma do provimento 04 do TRT da Terceira Região. As parcelas deferidas deverão ser corrigidas conforme a legislação vigente, à época própria, a partir do vencimento da obrigação. É o 459, parágrafo 1º da CLT e súmula 381 do TST. Juros de mora a incidir sobre o valor corrigido na razão de 1% ao mês, desde o ajuizamento da ação, artigo 883 da CLT e súmula 200 do TST, de forma simples, pro rata die, artigo 39 da Lei 8.177. Custas pela reclamada no importe de R$200, sobre o valor hora atribuída à condenação de R$10.000. É como voto, senhor presidente. Com a palavra, doutor.
Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais desembargadores, componentes da turma, senhora representante do parquê, senhores secretários, colegas aqui presentes. Em que pese a distinção da ilustre relatora, a reclamada aqui ousa discordar da tribuna das conclusões periciais, das conclusões do acórdão, ora manifestado. No que diz respeito aos feriados em dobro, Excelência, a autora, na sua inicial, ela traz à baila todos os feriados do calendário anual, né? Em sua contestação, conforme no processo, não houve, depois da primeira audiência, da audiência inaugural, não houve sequer, uma única manifestação da reclamante no que diz respeito à impugnação dos cartões de ponto, né? Nós temos na confissão da reclamante, na audiência de instrução e julgamento, de que todos os dias estão devidamente marcados. Então, com base no artigo 11 do novo CPC, concluiu-se que a reclamante sequer se cuidou de indicar em quais feriados ela teria laborado, efetivamente elaborado. E, portanto, não teria cumprido com o seu ônus, né, de provar as suas alegações. Além disso, nós temos a cláusula 7ª da Convenção Coletiva de Trabalho, acostada aos autos, que diz que fica estabelecido que será considerado como trabalho extraordinário todo aquele executado em dia de folga, desde que ultrapassada a carga horária da semana respectiva. E não houve sequer amostragem da reclamante nesse sentido. Então, por esses dois fatos, é que a reclamada ousa discordar, né, do eminente voto condutor. No que diz respeito ao adicional noturno, a impugnação vai pelo mesmo sentido. Todos os cartões de pontos estão acostados aos autos, as fichas financeiras demonstram o pagamento de adicionais noturnos, né, e não há qualquer demonstração de diferenças em favor da reclamante. Então, por isso, e com base no artigo 818 da CLT, né, é que a sentença entendeu que a reclamante, que a autora não teria se desincumbido do seu ônus probatório, razão pela qual a gente ousa discordar do voto condutor e requer aos demais componentes da turma que mantenham a sentença inalterada. É o que se requer, Excelência. Relatora. Senhor presidente, matéria já conhecida da turma a respeito da jornada 12/36 e os feriados. Inclusive, eu tenho conhecimento e entendimento de Vossa Excelência, mas, seguindo o entendimento majoritário, eu estou condenando nos feriados e me parece que não há risco de prejuízo, porque serão apurados, eu determinei a sua apuração pelos cartões de ponto. Da mesma forma, com relação ao adicional noturno, a própria reclamada na contestação, as folhas 56, ela admite que não quitava o adicional noturno pelo labor de 5 horas da manhã às 6h30. Também já pacificado o entendimento que a prorrogação da jornada após as 5 horas é passível do pagamento do adicional noturno. De modo que, com todas as vênias, a sustentação oral, eu estou mantendo o meu voto. Revisor? Realmente de acordo, senhor. Eu fico vencido quanto ao pagamento dobrado dos feriados, porque, nesse caso concreto, há uma norma coletiva. Excelências, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Quanto ao pagamento dobrado dos feriados. Próximo. Número 2, é o RO 21-2015-024. Relatora, doutora Emília. Revisor, doutor Frederico. Terceiro votante, doutor Luiz Felipe. A inscrição da doutora Andréia Santos Silva. Número 2, advogada ausente. Nesse não há divergência minha, relatora. É mais uma contribuição. A nulidade pode ser afastada também ao argumento de que, no mérito, está se decidindo a favor de quem a nulidade aproveitaria. Eu posso enriquecer o voto com mais esse argumento, senhor presidente. Não há divergência, não é isso? Entendi, não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora.
assistente de inscrição do PJR. Acabaram as do físico? Tem uma inscrição à distância de Uberlândia que chegou a informação. Só vem notícia ruim, de vez em quando, uma boa. Processo eletrônico número 7, da pauta do Dr. Frederico, é o RO 0010-192-43-2015, advogada Tami Oliveira Miranda, pela recorrida Massa Falida da União. Sustentação oral à distância de Uberlândia. Massa falida da União não pode ser. Não, a União tem um complemento aqui, quer ver? Não, indústria. União, Comércio, Importação e Exportação. Tá. Doutora, a senhora nos ouve? Sim. Eu vou pedir ao relator que leia a conclusão do voto. Tudo bem, obrigada. A senhora aguarde uns segundos porque está carregando o sistema. Tudo bem. É sempre. Como é que é? Conheço dos recursos ordinários interpostos por União Comércio Importação e Exportação Limitada e Marco Aurélio de Moura Melo. Pela ordem, e determino seja observado pela douta secretaria o requerimento formulado pela reclamada que as intimações e futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. Écio Rosa, ao ABMG 59630. Preliminarmente, rejeito a arguição de nulidade da sentença por julgamento desta petita. No mérito, nego o provimento a ambos os apelos. É como votamos, excelência. Doutora, a senhora está com a palavra. Excelência, só para eu limitar o objeto da minha sustentação, ele negou o provimento ao recurso do reclamante também? Sim, ou só da a reclamante? ambos os recursos. Então eu vou limitar os objetos do meu recurso. Pois não, está com a palavra, doutora. Então, inicialmente, eu dou boa tarde, né? Agradeço a oportunidade de estar falando perante a terceira turma. Quanto à preliminar da nulidade da sentença, data máxima vênia, é importante que se reforme a sentença, vez que não foi objeto do pedido do reclamante. A reclamada até colecionou todos os pedidos expressos do reclamante e a indenização imposta pelo tempo à disposição não foi nem pedido do reclamante. Trata-se de uma sentença que fere o princípio da congruência e o juiz, nesse caso, ele está deferindo algo além do que foi solicitado, o que limita até a nossa própria defesa, porque nós, não vendo isso na petição inicial, isso não foi nem objeto de defesa na contestação. Ademais, até no mérito, não restou comprovado que o reclamante era obrigado a acompanhar a carga e descarga do seu caminhão. Razão pela qual, ainda que se fosse objeto, ainda que tivesse sido objeto do pedido, não teria jus esse direito, porque ele não comprovou que precisava acompanhar. Isso está comprovado nos depoimentos da única testemunha dos autos, haja vista que a testemunha ouvida a roubo do reclamante foi contraditada e acolhido, e foi ouvido realmente só como informante. E a nossa testemunha comprovou que os motoristas poderiam ir repousar durante a carga e descarga do seu caminhão. Quanto às horas extras, a despeito da Lei 2.619 e da obrigação que a reclamada conhece de controlar a jornada dos motoristas, é importante, excelência, destacar que um período da função, um período do motorista, foi anterior a essa lei.
Ou seja, antes mesmo da lei existir, está assim, punindo a reclamada por um controle inexistente antes de uma obrigação legal. Isso fere o princípio da legalidade. E também não foi observado que o reclamante exerceu duas funções diferentes ao longo do pacto laboral. Ele foi um motorista entregador até 2012, de 2006 a 2012, e após isso ele foi motorista de apoio, que realiza as cargas entre os CDAs da empresa, que são jornadas diferentes, períodos diferentes, tem uma rotina diferente. E tanto o juízo ACO, data máxima vênia, quanto o voto do relator, não observar essa distinção de funções, sendo injusto e até indevido aplicar a jornada fixada pelo juiz igual para ambas as funções. Então, é nesses pontos mesmo que nós atacamos a sentença e esperamos pela reforma, excelências, nada mais. Relator? O que de relevante, Excelência, é esclarecer o seguinte, quanto com relação a essa adução de julgamento extrapetita. Na narração dos fatos, o autor diz que começava a jornada entre 5 e 7 horas e findava entre 21 e 23. E no pedido, ele requereu o que excedesse de 8ª diária ou 44ª semanal. Então, não há nenhuma extrapolação. Quanto ao mais, a matéria de fato e prova já exaurida no voto que foi distribuído. Eu, como segundo votante, estou de acordo, até lembrando que, na inicial, o reclamante declarou que ficava à disposição no centro de apoio, aguardando carga. Quer dizer, o que seja pedido não se define por um critério meramente topográfico. Então, eu, data vênia, entendo também que essas horas à disposição foram, sim, objeto do pedido. O terceiro votante é o desembargador Tibau. De acordo. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutora. Obrigada, excelência. Próximo. Próximo processo é o 37 da pauta do Dr. Frederico, é o RO 0011039, 36/2015. A inscrição do advogado João Carlos França Alves da Silva pelo recorrente Alexandre. Qual que é o número do processo? 0011039. O advogado não está. É isso? Ausente. Ele não está. 039. É o relator? O Frederico. Só um minuto aqui para ver se tem alguma divergência. Não havendo divergência, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo é o 27 da pauta do Dr. Luiz Felipe, o RO 0011-280-04-2015, a inscrição do advogado Dr. Ricardo Eugênio da Cruz Vitorino, pelo recorrido Douglas. Ausente. Há divergência? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Próximo. O próximo é o RO
0010-853-86-2015. O relator Dr. Luiz Felipe, ele, por equívoco, foi incluído na pauta do Dr. Frederico como número 32 da pauta. A inscrição do advogado Leonardo Davi Braga dos Santos pelo recorrente Samir Tadeu. Está presente? Boa tarde, excelência. Boa tarde. Eu conheço e nego o provimento. Eu lhe dou a palavra, doutor. Excelente desembargador, presidente da turma, demais membros dessa turma, membro do Ministério Público, secretário, demais colegas, boa tarde. Excelência, esse caso se trata em que o reclamante, ele prestou o mesmo, agora, hora recorrente, prestou o mesmo concurso público, os paradigmas, para o mesmo cargo, o mesmo nível de escolaridade, para a mesma carga horária, e mesmo assim ele recebeu um salário a menor. A justificativa da reclamada, nesta hora recorrida, foi no sentido que, com base no artigo 461 e súmula 6 do TST, além da cláusula 6 da sua convenção coletiva, que prevê a possibilidade de salário diferente para os funcionários que trabalham em postos de serviços diferentes. Só que acontece, data máxima vênia, que no presente caso diz respeito à isonomia salarial e não com base na equiparação salarial. Além disso, restou comprovado que o reclamante prestou o concurso público do ano de 2013 para o mesmo cargo dos reclamantes, auxiliar de serviço, que o aumento salarial ocorreu antes da criação do plano de carreira, ou seja, o plano de carreira foi criado em 2012 e o aumento salarial ocorreu no ano de 2010. Além disso, já é entendimento desta turma, em outros julgados, também de outras turmas desse egrégio tribunal, que a cláusula da convenção coletiva viola o princípio da isonomia salarial contemplado no artigo 5º e no artigo 7º da Convenção da Constituição Federal. Data uma máxima vênia, excelência, mesmo se reconhecer a constitucionalidade desse artigo da Convenção Coletiva, restou comprovado nos autos, através do ID C06ABD8, que o reclamante e o paradigma, o Arlan, laboraram no mesmo posto de trabalho, ou seja, laboraram no mesmo tomador de serviço, no quadro de apoio operacional. Então, mesmo que considere constitucional essa cláusula coletiva, não há justificativa para o aumento salarial diferenciado entre o reclamante e o paradigma Arlan. Pelos fundamentos, entende o reclamante, ora recorrido, que a sentença de origem merece ser reformada, da máxima vênia, também o entendimento do ilustre relator. Muito obrigado. Doutor, eu entendo que a isonomia a isonomia foi regulamentada pelo artigo 461 da CLT, que foi recepcionado pela Constituição. Então, cumpria data vênia ao reclamante provar os requisitos da equiparação salarial. Como não foram provados, eu mantenho a minha decisão. O segundo votante é o juiz Tibol? É o desembargador Tibol. Isso, de acordo. Terceiro votante. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde. Obrigado, excelência. Boa tarde. O próximo é o número 17 da pauta, o RO 0010. Doutor Luiz Felipe. Isso. RO 0010-572-17-2015. Relator, doutor Luiz Felipe. Segundo votante, doutor Milton. Terceira votante, doutora Emília. A inscrição do doutor Rafael Andrade Pena pelo recorrente Bruno Cláudio, ausente. Há divergência? Não, da minha parte. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Próximo, relator doutor Milton, é o número 3 da pauta, RO 0010-750-78-2015. Inscrição do advogado doutor Fernando de Oliveira Santos pelo segundo reclamado Banco Santander, ausente.
Há divergência? Não, senhor presidente. Proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Número 26 da pauta do Dr. Frederico, é o RO 0010-781-30-2015. A descrição do Dr. Elias Nésio Neto pela recorrida RN Comércio, ausente. Número 26. Só um minuto. Qual que é o número? Repete. 0010-781. 781. Eu não estou vendo divergência. Proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo é o ROPS número 13, da pauta do Dr. Luiz Felipe, o ROPS 0010-514-15-2016. A inscrição da doutora Leila Azevedo 7 pela recorrida Life Center, ausente. Há divergência? Não, senhor presidente, de acordo. Proclamo o resultado nos termos do meu voto. Número 19 da pauta do Dr. Luiz Felipe, é o AIRO 0010-57548-2014. É o 19 da pauta. Inscrição do advogado Fernando César Teixeira. Pela reclamante Érica de Jesus, advogado presente. AIRO 0010-575. Tá. 19 da minha pauta, né? Tá por quem? Itaú contra a Érica, não é isso, doutor? Isso, excelência. O senhor está pela agravada. Isso. Eu estou negando o provimento ao agravo. O senhor aguarda uma eventual divergência? Perfeitamente, excelência. Há divergência? Não, senhor presidente, da minha parte, Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Próximo é o número 12 da pauta da doutora Emília, o RO 0010-908-65-2015. A inscrição da advogada doutora Daniela Gomes Pimenta Ferreira pela primeira recorrida. Sônia. Número 10.908-65. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. eu estou conhecendo do recurso. Pois não. Estou suscitando de ofício a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho quanto ao pedido de realização de aportes para libertas, com reflexos da decisão, extinguindo feitos sem resolução de mérito em relação ao pedido constante na letra E do rol de pedidos da inicial. E, no mérito, nego provimento ao apelo. A senhora está pela recorrida, né? A senhora aguarda uma eventual divergência? O segundo votante é o... Doutor Frederico. Doutor Frederico. Eu também estou de acordo e proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutora. Tem outro? Ok. Obrigado, Ronaldo. Pauta do Dr. Frederico, número 52, RO 0011-791-50-2015. A inscrição da doutora Clarissa Melo da Mata pela segunda recorrente, transportadora Superlog, número 52, RO 0011-791.
Esse é o que eu estou suspeito? É, né? Não. O doutor Daniel é advogado da parte? Isso, é o que o senhor Então, eu está como juro minha suspeito. suspeição para participar desse julgamento. Eu passo a presidência à desembargadora Emília. O 52 da pauta, relator é o doutor Frederico. Eu solicito que leia a conclusão do seu voto. Conheço do recurso ordinário interposto por RN Comércio Varejista S.A. Preliminarmente rejeito a arguição de nulidade por suposta desconsideração da prova documental. No mérito, dou provimento parcial ao apelo para fixar os seguintes parâmetros do cálculo de hora extra. Observação dos cartões de ponto quanto à frequência. Consideração do total de 3 saldões por ano, em vez de 6, observando-se em tais dias a jornada fixada na origem. Conheço do recurso ordinário interposto por Guilherme Drummond Silva e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para fixar os seguintes parâmetros para cálculo de hora extra. Jornada das 8 às 21 horas, nas 2 semanas que antecedem Dia das Mães e Natal. Intervalo entre a jornada de 30 minutos, exceto em um dia da semana. Desculpe, mas não é essa matéria. Mas foi que abriu aqui, excelência. Doutor Frederico, é o 11.791? Isso. Então, doutor Frederico, é Maurício Ribeiro dos Santos e transportadora Superlog Limitada. Abriu. Só conferir aqui, porque... É o 52 da pauta, mas é esse número, 11.791. É o nosso PJE que, às vezes, nos surpreende. Obrigado, excelência. Agradecendo a eminente doutora Emília. Conheço os recursos ordinários interpostos pelo autor Maurício Ribeiro Santos e primeira reclamada transportadora Superlog. Preliminarmente rejeito a arguição de nulidade da sentença ventilada para a primeira ré. No mérito, nego o provimento aos apelos, esperando que seja esse o voto, excelência, a nossa proposta. Doutora, a senhora tem a palavra. Obrigada. Boa tarde, julgado relator, demais componentes da turma e demais presentes. Eu vou resumir a minha sustentação quanto à preliminar que foi afastada pelo ilustre relator. Essa questão que nós suscitamos como nulidade da sentença proferida é uma questão um pouco atípica, por isso, inclusive, a nossa presença aqui hoje. Porque o que aconteceu? Na verdade, no dia da audiência de instrução, dia 13 de abril, a audiência estava agendada para as 11 horas e 20 minutos. As reclamadas compareceram antes mesmo do horário da audiência e ficaram aguardando o pregão da audiência, dentro da sala de audiência. Entre meio-dia e 20 e meio-dia e 30, o juiz informou às partes que estavam ali presentes que iria suspender a pauta e para almoço e voltaria às 13h30 para poder realizar a próxima audiência, que era essa audiência desse processo. No caso, as partes, então, concordaram, isso não constou em ata, não constou em lugar nenhum do processo, foi apenas uma arguição de boca mesmo, assim, né, apenas oralmente entre o juiz e as partes. As partes saíram e, ao retornar às 13h22 para realização de audiência, a reclamada se deparou com o autor já saindo da vara e perguntando o que tinha acontecido, ele disse que já tinha ocorrido a audiência, que tinha sido apregoado, que as reclamadas não estavam, tinha sido decretada revelia. A reclamada foi até o juiz, perguntando o que tinha acontecido novamente, pedindo para que fosse apregoado e retornando à audiência, tendo em vista que o horário que tinha sido informado seria 13h30. O juiz até tentou apregoar o autor, que não retornou para permitir a realização da audiência. Todos esses fatos estão narrados nos autos, inclusive há uma certidão emitida pela vara no dia 20/4, 7 dias após a realização da audiência,
após as reclamadas terem diligenciado diversas vezes na vara para poder sanar essa nulidade, inclusive tendo peticionado, registrando protesto e pedindo reconsideração com redesignação de nova audiência. Porém, o juiz indeferiu, alegando que o horário que havia sido dito seria 13h15 e não 13h30, e que houveram 2 pregões, às 13h15 e às 13h18, e que, por isso, a audiência foi encerrada às 13h22, exatamente o mesmo horário em que as reclamadas retornaram para a audiência. Nós viemos trazer esse caso aqui, Excelências, principalmente porque é um caso de cotidiano nosso, que a gente sabe que as audiências realmente atrasam constantemente. Nós chegamos usualmente com antecedência, ficamos aguardando, e na boa-fé das empresas e no intuito de colaborar, nenhuma das empresas, inclusive, se insurgiram contra a ideia do juiz de suspender a pauta, não houve nenhum questionamento, porém, por questão de minutos, sendo que os advogados presentes pelas 2 reclamadas sustentam que foi dito 13h30 e o juiz sustenta que foi dito 13h15, porém, isso não constava dos autos no dia da audiência, somente veio aos autos após a audiência, a certidão nesse sentido, é que se pede que seja analisado com cautela essa questão, porque realmente traz até uma insegurança para o nosso exercício da advocacia, sendo que as reclamadas aí, seus advogados concordaram com o adiamento, mas com certeza entendendo que iria ser respeitado ali o horário que foi pactuado e que as reclamadas reafirmam que foi às 13h30. Não há aqui intuito nenhum de se beneficiar da situação, muito pelo contrário, mas somente demonstrar esse realmente problema que aconteceu aí, que é um problema que às vezes acontece, né, na nossa advocacia diária, porém, normalmente a gente tem aí realmente um horário consignado em ata, consta da ata que foram suspensas audiências, e nesse caso não aconteceu. Então, para evitar uma nulidade seja reconhecida em outra instância, inclusive a gente reitera o pedido de nulidade pelo iniciamento de defesa, sendo que as partes não foram ouvidas e nem mesmo as testemunhas que também estavam presentes. Agradeço a atenção. Senhor presidente, agora que nós temos, embora ele tenha insistido em abrir por 2 vezes o outro processo de novo, eu me lembro, nós recebemos memorial, a doutora esteve no gabinete, mas o que acontece nesse caso aqui é que as próprias recorrentes foi que acabaram provocando a expedição de uma certidão. E a certidão, lavrada nos autos, diz claramente o horário de retomada ao qual foram intimadas as partes era 13h15. Então, houve realmente, de novo, houve realmente o atraso e como há o J245 não admitindo uma permissão para o atraso, ainda mais numa circunstância como essa, nós vamos manter a proposta de voto. A segunda votante sou eu, acho que, lavrada a suspeição do... Bom, eu estou acompanhando integralmente o relator. Doutor Milton. Eu peço vênia e vou ficar vencido, porque, efetivamente, a partição da audiência deveria favorecer as partes e não o órgão judiciário. E se não há dúvida, e se há dúvida sobre o teor da certidão, essa dúvida deve ser interpretada a favor da parte que não pode ser prejudicada. Entendo, sim, que houve uma nulidade processual. Muito bem, então, por maioria, prevalece o voto do relator, vencido o desembargador Milton de Paulo. Que aplicava a nulidade, acolhia a alegação de nulidade. Devolvo a presidência. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Rosana.
Próximo é o número 4 da pauta do Dr. Frederico, RO 0010-103-43-2016. A inscrição da advogada Regina Célia de Oliveira Silva, pela recorrente Martins e Martins. O segundo votante é o Dr. Luiz Felipe, terceiro votante, o Dr. Milton. O número é o RO 0010-103. Eu peço ao relator que leia a conclusão de seu voto. Senhor presidente, aguardando que abra aqui o voto e esperando seja o correspondente ao processo, mas de qualquer forma, nos chama a atenção para o fato que Vossa Excelência levantou uma divergência, Pois não. e, como sempre, judiciosa e pertinente, de forma que nós já adaptamos o voto à divergência de Vossa Excelência, acolhendo, e ele ficou, então, da seguinte forma. 103. Pois, o meu abriu aqui. Conheço do recurso ordinário interposto por Martins e Martins Empreendimentos Imobiliários Limitada. Rejeito a preliminar de nulidade da respeitável sentença por análise equivocada e omissa na apreciação das provas e por suspeição de testemunha. No mérito, dou provimento parcial ao apelo para excluir da condenação o pagamento de horas de prontidão no valor de 2/3 da hora normal de trabalho, com reflexo em repouso remunerado, 13º, aviso prévio, férias de seu terço, e com a soma de tudo em fundo de garantia e adicional de 40%, com exceção de férias indenizadas, mais 1/3. Determinar que na apuração das horas extras deferidas, do período de abril a outubro de 2015, seja considerado labor em apenas 2 sábados por mês. Fixar em R$10 diários a indenização pelo lanche não fornecido, observado o labor extraordinário em 2 sábados por mês. E excluir da condenação a restituição dos valores pagos a título de aluguéis e dos descontos realizados a título de vale transporte. Reduz o valor das custas processuais para R$160, tendo em vista o valor hora arbitrada da condenação de R$8.000. Faculta-se a reclamada requerer a devolução das custas quitadas a maior junto ao órgão próprio da arrecadação após o trânsito em julgado dessa decisão. É a nossa proposta de voto, Excelência. Com a palavra, doutora. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes, doutora Emília Facchini, com prazer revê-la aqui novamente na turma. Eu até pensei que eu ia ter que voltar a matricular na escola para poder aprender de novo com 2 professores que estão do meu lado direito, porque as sentenças lá de baixo, realmente, só quando me causa revolta é que me faz vir aqui. Estando os meus juízes lá de baixo, julgando certinho, eu estou lá na rua Goitacazes. Mas eu acho que o voto foi brilhante e eu espero que os demais acompanhem. Eu, como segundo votante, estou de acordo. Terceiro votante é o juiz, é o desembargador Tibau. Estou de acordo também. Então fica proclamado o resultado nos termos desse voto. Muito obrigada. Boa tarde. Bom trabalho para vocês. Próximo é o número 19 da pauta do Dr. Frederico, RO 0010-502. A inscrição do Dr. Rodrigo Marques pela segunda recorrente Sprink Segurança. Ok? 10.502, né? 10.502. Eu peço ao relator que leia a conclusão do seu voto. Então, logo. 10. Excelência, de novo ele abre o voto errado. Hein? De novo ele abriu o voto errado. Hoje está difícil. Outro voto. 10.502, 19/75/2016. Abriu 11.791, Maurício Ribeiro, transportador. Aquele voltou. Agora que abriu, está marcado aqui, ó. Esse é a Aris e Sprink Globo, não é isso, doutor? Aqui, agora abriu. Abriu. Palavra, Excelência. Pois não, doutor. Conheço os recursos ordinários interpostos por Globo Comunicações e Participações S.A., Sprink Segurança contra Incêndio Limitado e Aris Silva Salim Júnior.
Preliminarmente rejeito a arguição de ilegitimidade passiva de causa eriçada pela primeira recorrente. No mérito, dou provimento parcial a todos os apelos para excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais e reflexos, diferença de vale alimentação e multas normativas. Determinar a aplicação do divisor de 180 no cálculo das horas extras e estender a condenação ao pagamento das horas extras decorrentes da supressão do intervalo intrajornada por todo o período imprescrito, limitada a uma ocorrência por semana. Reduz o valor das custas processuais para R$ 800, tendo em vista o valor hora arbitrada da condenação de R$ 40 mil. Faculta-se aos reclamados requererem a devolução das custas quitadas a maior junto ao órgão próprio de arrecadação após o trânsito em julgado dessa decisão. É nossa proposta de voto, excelência. Com a palavra, doutor. Boa tarde, excelências. Então, vou reter a sustentação no que se diz respeito às horas extras a partir da 36ª semanal. Ele realizava uma jornada 12 por 36, vem sendo aplicado o acordo coletivo de uma empresa de asseio e conservação, que não é o caso da reclamada, não deveria ser aplicada à reclamada, no entanto, vem sendo aplicada constantemente. A jornada 12 por 36, já de acordo com a própria lei, na mesma semana, ele consegue realizar a jornada regularmente, trabalha 3 vezes na semana e faz as 36 horas. Na semana seguinte, consequentemente, justamente pela escala, ele já faz 48 horas semanais. Ele recebe, normalmente, por esse valor, por esse labor já, e, além disso, no final do mês, a empresa vem sendo condenada agora, com essa decisão, a pagar essas 12 horas como extras também. Então, o requerimento é que seja observada essa escala e que a impossibilidade de tornar 36 horas semanais constantemente em virtude da escala. Então, quer que seja exclusivamente considerado o horário de 180 horas mensais e não a 36ª semanal também. É o que se requer. Relator? Só lembrando, excelência, que é uma categoria bombeiro civil, categoria diferenciada, tem jornada semanal regulada por lei e está infensa a essa negociação coletiva pelo fato de ser categoria diferenciada. Mantemos o voto. Eu, como segundo votante, estou de acordo. Terceiro votante é o desembargador Tibol. De acordo. Fica proclamado o resultado. Nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado, excelência. Próximo é o RO, pauta do Dr. Luiz Felipe, número 2, RO 00196-82-2015. Tem 96-82-2015, a inscrição do Dr. Ronaldo Freire Filho pela reclamada Nokia. Eu também. Eu estou dando provimento ao recurso para julgar improcedente a reclamação. O senhor está pela Nokia, não é isso, doutor? Isso. O senhor aguarda eventual divergência? Sim. Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente, estou acompanhando. Então, fica proclamado o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tem pedido de preferência aqui para assistir do... O relator do 16? Eletrônico, né? Quem que é o relator desse Deve ser 16? meu. Doutor Frederico. 16? É do... Doutor Frederico. Não Doutor é. Frederico. Estou abrindo aqui. 18 da pauta? 18, doutora, desculpa. Número 18 da pauta do Dr. Frederico, RO 0010-473-66-2014. Há um pedido de preferência que o advogado para assistir.
Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Está dando carregamento, Excelência. Eu também. Pedindo a Deus que seja aberto aquele que foi. Qual que é o número? 10.47366. 8 da pauta. Vamos lá. Andes Gonçalves de Oliveira e de Laza, distribuidora de bebidas recorrentes. Agora ele abriu o mesmo processo 2 vezes, Excelência. O meu já abriu aqui. Vou entender isso. Conclusão. Palavra, Excelência. Pode ler. Por favor. Conheço dos recursos ordinários interpostos por Dilaza, distribuidora de bebidas, e Hernandes Gonçalves de Oliveira. No mérito, nego o provimento ao apelo da reclamada e dou provimento parcial ao recurso do autor para condenar a ré ao pagamento do adicional de horas extras relativamente a todas as horas compensadas, com reflexo em repouso remunerado, aviso prévio, férias de seu texto, fundo de garantia adicional de 40%. Em atendimento ao artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declaro que tem natureza indenizatória os reflexos do adicional de horas extras deferidos em férias indenizadas, mais um terço, e no fundo de garantia e adicional. Majora o valor das custas processuais para R$ 800, tendo em vista o valor hora arbitrado da condenação de R$ 40 mil. É como propomos, Excelência. Há divergência? Eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Tá boa. Preferência aqui também. 32 da pauta do Dr. Luiz Felipe, é o RO 11.661.44/2015. O RO 0011.661.44, número 32 da pauta do Dr. Luiz Felipe. Pedido de preferência. Assistir. Qual que é o final mesmo? 11.661.44/2015. Ah, tá. Corrente Jarbas e Eudo, Rodominas, Rodolatina e BR-Log Intersementes. Conheço dos recursos, rejeito preliminares de ilegitimidade passiva e, no mérito, nego o provimento aos da segunda e terceira reclamadas e dou provimento parcial aos da primeira e quarta reclamada e do reclamante para absolver a primeira, Rodominas, e quarta, Intercement, da condenação, julgando improcedente os pedidos contra ela formulados. B. Acrescer a condenação cujo valor arbitrado mantém por ainda compatível o pagamento como extra do tempo de espera, carga-descarga, fixado em primeiro grau, do período imprescrito até 16/6/2012, e, a partir de então, como indenização, na forma prevista no parágrafo 9º do artigo 235, letra C, da CLT, bem como indenização substitutiva de lanche, na forma do corpo do voto. Há divergência? Parte não, senhor Ainda presidente. bem. De acordo. Então, fica proclamado o resultado nos termos do meu voto. Acabou? Eu vou voltar para o físico, né? O processo seguinte tem como relatora a doutora Emília, revisor doutor Frederico, terceiro votante doutor Luiz Felipe. Não precisa, não.
Eu não verifico aqui nenhuma divergência. Posso proclamar o resultado nos termos de voto da relatora? Sim. Então fica proclamado. Vamos lá. Processo seguinte.